Muito bem, iniciar aqui a gravação de um vídeo no qual eu vou demonstrar a respeito da pesquisa sobre artigos voltados especialmente para a questão da atenção primária à saúde. Esse vídeo ele tem como cenário a minha atuação como tutor, facilitador do curso de especialização em Medicina de Família e Comunidade do programa Mais Médicos aqui no Brasil, ok? Então, vou soltar a vinheta, que é a vinheta da minha marca, Saúde e Autonomia, mas muito mais pela questão da vinculação desse vídeo na minha plataforma de vídeos do YouTube, tá? Esse vídeo ele tem uma finalidade muito específica para esse grupo de médicos que compõem, né, enfim, o grupo de estudantes do curso, mas de alguma forma esse vídeo pode servir para você que, enfim, aleatoriamente encontra esse vídeo aqui no canal, como também assim um efeito de informação sobre como nós podemos localizar informações sobre evidências científicas, né? Então, como é que a gente pode buscar nas plataformas que agregam as evidências científicas informações a respeito de um determinado assunto, tá? O assunto que eu vou utilizar aqui é um assunto genérico, né, que foi alvo, né, de uma temática, né, dentro de um curso semelhante que aconteceu aqui em Fortaleza, no qual eu também participei como docente, né, como professor, orientador, enfim, usem o termo que preferir. E a temática diz respeito aos benzodiazepínicos, tá? O uso de benzodiazepínicos na atenção primária. Então, vamos lá. Então, só me apresentando, né? Meu nome é Roberto Ribeiro Maranhão, mais conhecido como Bob. Eu sou médico de família e comunidade, atuo em Fortaleza e sou atualmente tutor desse curso, tá? Então, vou mostrar aqui na tela para que você possa ver exatamente sobre o que é que eu estou falando, né? E tentando ir realmente direto ao assunto de uma maneira mais objetiva. Bom, aqui na tela o que você vê é a primeira página, digamos assim, a primeira plataforma que nós devemos buscar quando nós queremos saber sobre um determinado assunto, no que diz respeito a uma pesquisa de âmbito mais científico, tá? Essa plataforma se chama DEX, que é a abreviação justamente para Descritores em Ciências da Saúde. Então, para que serve esse site? Esse site, basicamente, ele vai servir para que você consiga selecionar melhor os termos que você quer utilizar para a sua pesquisa, tá? No exemplo que eu trouxe para o meu grupo de alunos, né, que eu faço o acompanhamento, eu falei sobre o uso de benzodiazepínicos, tá? Então, para quem não está familiarizado com o termo, é o Rivotril, o diazepam, o alprazolam, tá? Então, são medicamentos que classicamente são utilizados para ansiedade, mas que muitas das vezes nós identificamos um certo abuso, tá? Um uso inadequado, e essa identificação ela ocorre majoritariamente na atenção primária à saúde. Então, pessoas, por exemplo, utilizando desses medicamentos para tratamento de insônia e fazendo um uso prolongado desses medicamentos, né, sem ter ali realmente uma perspectiva de um tratamento mais integral que vá para a raiz do problema, né? Os benzodiazepínicos têm uma série de malefícios no uso ao longo prazo, que eu não vou entrar no mérito aqui nessa apresentação, mas é apenas para dar como um contexto, tá? Então, digamos que eu quisesse pesquisar sobre o uso de benzodiazepínicos e dentro do cenário, né, da minha atuação, o contexto de atuação, eu vou usar o contexto da atenção primária à saúde. Então, eu tenho dois buscadores, eu tenho dois termos que eu quero utilizar e eu quero unir esses termos para ver, bom, o que existe de evidência, o que existe em termos de publicações sobre esses dois termos, né? Então aqui eu já deixei as telas salvas, porque a internet não está ajudando muito. Então, no primeiro, eu coloquei o nome diazepam, né? Para poder, enfim, é o benzodiazepínico mais conhecido, né? Foi o primeiro, basicamente, dentro da literatura a ser desenvolvido e utilizado. Então, eu usei esse termo para ver
o que é que ele trazia, né? Obviamente que ele traz o termo específico, né, diazepam, isso nem sempre acontece, tá, em relação ao nome dos medicamentos. Ele traz inibidor de ligação a diazepam, que não seria exatamente o que a gente está buscando, e ele traz esse termo aqui, ó, receptores GABA-A. Tá? E esses receptores, eles são justamente aqueles em que os medicamentos eles fazem a sua atuação, tá? Então, os receptores de benzodiazepínicos. Então, veja que o termo, né, digamos, ideal para que a gente possa encontrar essas publicações de uma maneira mais científica, vamos dizer assim, até mesmo pensando nos trabalhos que vão se ater ao uso dessas regras, né, usando descritores que realmente estão indexados, ou seja, eles estão aqui nessa plataforma. Então, ao invés de usar benzodiazepínicos, o ideal é que a gente utilize receptores GABA-A. Mas percebam que existem termos alternativos. Portanto, se você usasse como pesquisa benzodiazepínicos, é bem provável que você retornaria com o mesmo padrão de pesquisa, tá? Mas no caso eu vou utilizar esse termo aqui para ser mais fiel àquilo que o DEX aqui ele está propondo. Na outra pesquisa, eu coloquei atenção primária, pensando em buscar o cenário da atenção primária à saúde. Então ele retorna com 12 resultados, e se você for buscando, você vai encontrar o termo exato, né? Atenção primária à saúde, referindo-se ali ao sistema ou ao cenário de atuação, né? Primeiro nível de atendimento, primeiro nível de assistência. Então, a partir desses dados, eu consigo montar a minha pesquisa, ok? E aí, vamos só dar uma vinheta. E aí eu venho para a minha segunda plataforma, que no caso foi a que eu propus, porque ela agrega praticamente, né, a totalidade das pesquisas e das publicações mais importantes para o cenário brasileiro. Existem outras, né, como a PubMed, que tem uma base mais dentro do contexto norte-americano, mas eu acredito que esse daqui, para efeitos da nossa pesquisa, ela seja suficiente. Existem outras plataformas, tá? Só para deixar claro, a BVS é uma delas, né? E ela é uma agregadora, tá? Então ela vai inclusive trazer artigos que estão publicados em outras plataformas para cá, como a própria Lilacs, tá? Que já está aparecendo aqui a informação, tá certo? Então, como é que eu vou fazer essa pesquisa? Tá? Então, eu vou usar os dois termos lá que eu, né? Aqui ele vê, ó, busca Dex Mesh, né? Justamente para levar lá para aquela página, né? Onde você iria encontrar os termos, mas eu já fiz isso. Então, aqui eu já vou trazer os termos exatos, tá? Então, quais são os termos que eu vou usar? Eu vou usar atenção primária à saúde e receptores GABA-A. Como eu quero usar dois termos, eu recomendo usar esse botão aqui, busca avançada. Porque aqui ele já vai montar para você. Ó. Use o formulário para construir a sua expressão de busca. Então aqui eu colocaria atenção primária e aqui eu colocaria receptores, que eu já botei aqui, né, para facilitar. Receptores GABA-A. E ele vai trazer, né, esse resultado. Perceba que é basicamente nessa tela aqui eu já fiz alguns filtros, né? Então eu vou ficar nessa daqui. Tá? Então pronto. Então aqui ele me traz 3 nessa coleção Lilacs Plus, que eu confesso não sei exatamente qual é esse nicho mais específico, mas aí a minha sugestão é colocar aqui na coleção completa da BVS que você vai ter mais resultados. Tá? Então você tem 40 resultados. Tá? Então, em face a esses resultados, 40 não é exatamente muitos resultados, certo? Considerando aqui que para a nossa atividade, né, específica do curso, nós vamos ter ali um conjunto que vai variar de 8 a 15 referências, seria um número razoável, né, para se ter em termos de um projeto de intervenção, que é o alvo, né, que se busca para a conclusão do curso de Medicina de Família e Comunidade, né, o curso de especialização MFC. Então, tendo aqui essa base de dados de 40, está mais do que suficiente, certo? E aí veja, agora, Bob, como é que eu vou fazer para poder identificar
quais desses trabalhos realmente vão, digamos assim, serem adequados àquilo que eu estou querendo fazer como estudo, tá? E aí, primeiro ponto é você verificar se esse número aqui é razoável, tá? Eu acredito que 40 seja um número bom, tá? Para você poder se utilizar aí como um norte, né? Mas, se o número ficar muito baixo, aí eu sugiro que você tente ampliar um pouco a pesquisa, digamos, tirar o termo atenção primária, né? Ou se o número ficar muito alto, aí você vai utilizar esses filtros que estão aqui do lado, tá? Então, uma dica de filtro seria, por exemplo, pegar os trabalhos que estão em português, tá? Então, aqui nós temos o idioma, né? Isso aqui é o idioma original, né? Então, é o idioma de origem do qual a publicação se fez, né? Porque aí, por exemplo, você pode até clicar em português e aparecer trabalhos em inglês, mas aí é porque o inglês foi o idioma escolhido para a publicação, mas o trabalho ele tem essa origem, né? Então pode acontecer, mas geralmente o que, é que vai acontecer? Ele tem a origem, no caso ele vai aparecer em inglês aqui, mas quando você for para o artigo completo, ele vai estar em português, certo? Porque aí aqui diz respeito ao idioma no qual o artigo completo está compilado. Tá? Então eu vou selecionar aqui português, que foi exatamente o que eu fiz nessa pesquisa aqui, nesse nicho aqui, né? Então eu coloquei aqui, então saiu 25 resultados. Pronto, a partir desses 25 aqui, então eu já consigo fazer um filtro maior, mas eu poderia ter deixado os 40. Né? E aí eu vou fazer o quê? Bom, aí basicamente eu vou olhar os títulos, tá? Eu vou olhar os títulos e ver exatamente quais trabalhos que casam melhor com aquilo que eu quero, né? Então veja, ó, o primeiro trabalho é avaliação in sílico da atividade ansiolítica de compostos de extrato de camomila nos receptores GABA-A. Bom, aparentemente não está muito dialogando com aquilo que eu quero falar, que seria a questão dos cenários de abuso ou uso inadequado dos benzodiazepínicos, né? Perfil epidemiológico dos usuários de benzodiazepina na atenção primária à saúde. Bom, esse aqui fica ali, bom, tem ali já algum direcionamento de eu entender quem são essas pessoas, mas vamos olhar mais para frente. Utilização de benzodiazepina e estratégias farmacêuticas em saúde mental. Também parece interessante, mas ainda não está exatamente a cara do que eu quero. Aí olha esse quarto trabalho. Abuso de benzodiazepínicos. Plano de ação na Unidade Básica de Saúde Geraldina Augusta Braga, município de Betim, Minas Gerais. Esse daqui está perfeito, certo? Então, esse trabalho aqui é o que a gente chama de um trabalho referência, certo? Ele é o meu trabalho irmão. Ele é exatamente aquilo que eu quero fazer, tá? Isso, obviamente, pensando que seria esse o objetivo, né? Então, esse trabalho aqui é muito importante. O que é que eu vou fazer? Eu abro aqui numa nova janela, né? Clico com o botão direito, abrir em uma nova guia. E aí eu já vou deixar ele salvo aqui, certo? Então, isso aqui eu vou fazendo para todos os trabalhos, né? Esperando carregar ali. Intervenção sobre abuso de benzodiazepina na unidade básica de saúde Bonifácio também é interessante. Também já vou abrir esse aqui. Intervenção no uso contínuo de benzodiazepina para os pacientes de 60 anos ou mais no programa de saúde da família Vale também está fazendo uma análise no perfil que eu quero. Projeto de intervenção que visa diminuir o uso inadequado de benzodiazepina de estratégia de São Sebastião, Minas Gerais. Também um trabalho interessante. Então, agora como está tudo aberto, deixa eu dar uma olhada naquele primeiro lá, certo? Então veja, consumo inadequado de benzodiazepínicos, desmame de benzodiazepínicos, proposta de intervenção em higiene do sono voltada a usuários crônicos de benzodiazepínicos. Então, veja que tem muito, né? E aí, assim, à medida que você vai tirando aqui, você vai separando os trabalhos que vão ser fontes para você de leitura, para que você subsidie o seu trabalho. E aí tem uma outra questão que também é importante para a gente definir essa questão dos subsídios do trabalho, que aí eu vou pegar a partir desse primeiro trabalho que eu selecionei, que é o abuso de benzodiazepínicos. Bom, quando eu abrir aqui, ele vai me mostrar o resumo. Esse resumo nem sempre aparece, tá? Alguns trabalhos não vão aparecer o resumo. Então, aqui eu vou ler o resumo, né, para verificar, né, se realmente, pelo título, realmente o trabalho ele bate, né, com o que eu estou querendo fazer. E aí, ó, ele vai, ó, é um projeto de intervenção, então veja que projeto de intervenção é algo que é publicável, tá? Então, se você, né, quiser realmente com esse seu trabalho aqui no curso de especialização evoluir para uma publicação, sim, isso é plenamente possível, né? Você vê aqui que, né,
Aqui é um projeto, ele está apresentando, esse trabalho teve que apresentar um projeto de intervenção. Então, agora, eu não sei se ele foi aplicado, né? Geralmente, para publicação, espera-se que aplique, né, o trabalho. Mas, confesso que, a depender do tipo de revista, né? Ó, aqui é uma licença autorização, né, para TCC. Então, esse aqui pode ter sido anexado em alguma revista que justamente publica esses tipos de trabalho, né, de TCC, e aí acaba ficando indexado aqui, o que vale como uma publicação, tá? Então, a revisão teórica científica das bases de dados da Cielo, obras impressas, seguida da atualização da proposta elaborada, referência de sucesso, tarará, tarará. Bom, então, beleza. Então, aí vamos dizer que eu considerei que esse trabalho aqui foi um trabalho muito bom, né, e que eu quero fazer uso dele como referência para o meu projeto de intervenção. Então, o primeiro ponto, né, é que você já salve, né, aqui no link, né? Não sei se está aparecendo aqui o link, não está. Tá, a tela ela não compartilha o link aqui, tá? Mas é o navegador, certo? Você salva no navegador, né, o link, deixa salvo ali num arquivo do Google Docs, né, para que você consiga encontrar esse artigo depois, tá? E aí você vem aqui no texto completo, tá? Ao abrir aqui o texto completo, você vai, no caso aqui, ó, é um acervo da UNASUS, certo? Ele vai trazer o resumo aqui de novo, né? Visualizar estatísticas. Agora eu quero ver aqui onde é que está o... Pronto, tá aqui, ó, download, certo? Arquivo, download. Então, vou baixar aqui e vou abrir. Então, veja que aqui não é exatamente um artigo, aqui é um TCC mesmo, tá? Aqui é um TCC, que inclusive esse daqui pode até servir de uma referência, né? Não sei, já que é um projeto de intervenção. Trabalho de conclusão de curso, curso de especialização em atenção básica, então realmente é muito semelhante ao perfil, né, do nosso curso. Mas eu também vou deixar um modelo, tá? Isso específico para os alunos aí que estão nas turmas comigo. Né? Nós vamos ter provavelmente outros modelos, né, fornecidos pelo próprio curso, mas eu já vou deixar um ali como fonte para essa questão do projeto de intervenção. Então aqui tem um resumo e tal. E é assim, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que se esse trabalho ele realmente dialoga com a sua, digamos, a sua proposta, né, do seu projeto de intervenção, se você quer utilizá-lo como uma referência, então o interessante é que você pode também ver as referências da referência, né? Então, se a quantidade de referências que você encontrar ali, né, no banco de dados, ela não for muito grande, ela for limitada, você pode buscar nas referências das referências, porque essa pessoa, né, a Diana, né, deve ser o nome dela, né, Diana Dutra, ela deve ter feito uma pesquisa, né, para poder escrever esse trabalho dela. Então, ela deve ter visto, né, ela deve ter feito uma revisão de literatura que talvez tenha encontrado outros elementos do período que ela fez que não obrigatoriamente são os elementos que aparecem na pesquisa aqui da BVS. Tá? Então, quando você vai lá para a página 37, você consegue ver, né, referências que ela utilizou. E aí são referências, às vezes, mais abrangentes. Ó, saúde mental e atenção psicossocial. Essa daqui está um pouco difícil, né? Porque ela não colocou muito os links, né? Mas, ó, saúde mental na atenção básica, uma abordagem convergente e assistencial, revista gaúcha de enfermagem. Então, é um trabalho. E aí é interessante, assim, que no texto, né, que você vai ler aqui dessa referência, você busque entender em que momento ela fez a citação, né? E como é que eu posso ver isso? Você pesquisa pelo o termo, ou pelo nome, né, da pessoa. Provavelmente aqui ela usou a BNT, né? Então vai ser Antonache e Pinho, né? Então se eu botar aqui, ó, se eu der um Ctrl C e pesquisar, tá ali, ó, Antonache Pinho 2011. Então aqui eu consigo identificar no texto, que isso também é importante para que vocês, né, que vão fazer o trabalho tenham como referência, né? Isso é necessário, tá? Na formulação do projeto de intervenção é necessário que você faça essas pontuações. Ó. Então, no momento em que, em determinado parágrafo, você se utilizou da informação de uma referência, você cite essa referência no final do parágrafo. Pode ser assim, né, do jeito que ela fez, depois de terminar o parágrafo inteiro,
ou dentro do parágrafo você pode também fazer esses recortes de citação. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, Binotto 2014. Isso aqui é uma referência. Né? Ela colocou dentro do texto, né, ó, conforme afirma Amarante 2007. Isso aqui também é uma referência. Então ela vai colocando as referências dentro do texto, ou ela faz um parágrafo e depois coloca no final, nesse formato aqui, para dizer que aquela citação foi. Então, toda vida que você usar alguma informação de uma referência em um parágrafo, você escreva. Não precisa já escrever nesse formato. Você pode só deixar uma pontuação ali de alguma forma, né? Para depois você elaborar isso, inclusive com o auxílio de alguém que tenha mais experiência nessa questão da revisão do texto, né? E colocação das referências no formato que o TCC vai exigir, que geralmente é no formato ABNT, que é como está esse daqui, certo? Então, voltando para lá. Né? Então, aí tem outro. Avaliação de orientação médica, os efeitos colaterais dos benzodiazepínicos. Terapia comunitária, passo a passo. Saberes e práticas do agente comunitário de saúde. Então, tem várias referências aqui no trabalho dela. Né? Inclusive, um trabalho com bastante referências. Olha só o tanto. Né? Então, você pode pegar referências de referências. Tá? Esse trabalho em si, ele foi um trabalho, né, como eu falei, de um TCC. Né? Vamos ver se nos outros trabalhos a gente tem alguma coisa de uma publicação, digamos. Ó, aqui também é um projeto de intervenção. Esse outro aqui, uso contínuo de ocorrência. Tarará. Esse aqui também é um TCC. Esses aqui eles estão muito mais relacionados a projetos de intervenção. Né? Vamos voltar lá. Intervenção educativa, proposta de intervenção, plano de intervenção, combate ao uso indevido de benzo. Ó, esse aqui tem mais de um autor. Ah, não. Também é só um autor. Deixa eu ver esse aqui. Porque assim, a questão dos TCCs é que assim, tudo bem, eles podem ser utilizados como referências, tá? Mas é importante também que você vislumbre que ele não é exatamente um artigo científico. Tá? Os artigos científicos eles vão ter mais peso, né, em relação enfim, a ideia mesmo, né, a ideia mesmo da referência bibliográfica, tá? Uso abusivo de medicação psicotrópica, eles vão atendidos para unidades do município, plano de intervenção, estratégia para redução do uso abusivo, uso regular, atenção primária, uma proposta de intervenção, terapias integrativas conforme diminuição do risco. Tô tentando abrir aqui, tá, pessoal? A internet aqui tá colaborando muito. Mas, bom, num primeiro momento, né, porque esse vídeo ele tem como objetivo fazer um apanhado geral, né, sobre quais referências vocês poderão fazer o uso no trabalho de vocês. Tudo aqui está como TCC. Estou achando até um pouco estranho, porque geralmente a ideia era ter aqui mais artigos mesmo, né? Realmente muitos projetos de intervenção mesmo. Eu estou clicando nessa outra aqui, ó, coleção Lilacs Plus, para ver se... aí tem aquele outro trabalho que já tinha aparecido, né? Ele realmente faz um filtro maior aqui, né? Um filtro mais específico. Utilização de benzodiazepinas e estratégias farmacêuticas em saúde mental. Deixa eu dar uma olhada nesse. Aqui parece ser um artigo mesmo. Porque assim, qual a importância desses artigos, né? Pronto, aqui é um artigo, tá? Você vê que está na Cielo, né? Então, quando vem esse formato aqui, é um artigo mesmo, tá? O artigo enfoca a heterogeneidade do uso de benzodiazepinas sob o enfoque farmacêutico, observada a de ação psicossociais e unidade de saúde da família. Então, por que é importante um artigo desse? Diferente daqueles que são projetos de intervenção, que são ótimos para que você faça comparações, ou até para que você pegue ideias, tá? Porque assim, a gente não tem que prezar muito, em termos de projeto de intervenção, por originalidade, não, tá? Você pode pegar uma ideia de um daqueles diversos projetos de intervenção para poder pensar o seu projeto de intervenção. Né? Obviamente você não vai copiar, né? Não vai fazer igual,
né? Mas você pode pegar muitos elementos, né, que você, poxa, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, e você vai usando dessas estratégias para você poder compor o seu projeto de intervenção, tá? Agora, esse daqui é interessante porque ele vai provavelmente, né, eu não vou ler aqui o artigo todo, mas ele provavelmente vai fazer um apanhado sobre a questão do uso dos benzodiazepínicos, né? Independente se é um mau uso ou um bom uso, né? Mas o fato é que você... Ó, essa aqui, inclusive, Barreto, tá com 2 T's aqui, mas eu acho que isso aqui é a doutora Ivana. A referência aqui da doutora Ivana. Ó, relata que no Ceará, o movimento de reforma central de transformação dos saberes. Então, isso aqui, ele vai trazer elementos que, digamos, vão te ajudar a escrever a parte, por exemplo, da introdução. Não. Na área da saúde mental, tema bastante debatido, falando até da Segunda Guerra Mundial aqui. Então, esses textos, eles são textos interessantes, textos em artigos, tá? Porque eles vão trazer um embasamento teórico mais robusto. Não é que lá no TCC não vai ter isso, tá? Mas como lá são TCCs de projetos de intervenção, provavelmente o embasamento ele vai ser mais superficial. Né? Pode ser que você fazendo a revisão desses projetos de intervenção, você já encontre o embasamento que você precisa, tá? Mas caso não, caso ainda fique alguma coisa muito pequena, né, você acha que o trabalho ainda não ficou muito completo, embora eu recomendo que a gente não tenha essa régua muito grande, tá? Porque nós estamos falando de um projeto de intervenção, então, por ordem, né, ele não pode ser algo muito complexo, é totalmente diferente de um mestrado, né, em que você realmente vai ter que fazer uma revisão muito mais aprofundada e vai ter que justificar de forma muito mais devida, né, todas as intervenções que você se propõe a fazer e que você fará. Aqui não, é um projeto de intervenção, então é uma ideia sobre como intervir em um determinado cenário para que você mude alguma realidade ou consiga pelo menos refletir sobre ela. Tá? Então tá aqui, ó, são drogas de atividade ansiolítica, que uso iniciou na década de 60. O primeiro benzodiazepínico lançado no mercado foi esse aqui, né? Clordiazepóxido. Alguns medicamentos de larga escala produzidos. Entretanto, observam-se casos de uso abusivo, além do desenvolvimento de tolerância, síndrome de abstinência e dependência entre usuários crônicos. Então, de onde é que ele está tirando essa informação? Desse artigo aqui, ó. E aí é interessante porque já tem o link. Você clicou aqui, a princípio, não está clicando, né? Mas tudo bem. Pensei que ele clicaria aqui, mas ele está clicando só para mostrar aqui essa tela, né? Mas aí você baixa o artigo completo e você tem acesso a alguma informação que você queira agregar, né? Para que você coloque isso também no seu trabalho, tá? Então é isso, tá? Então, ou seja, com duas plataformas, né? O Dex e a BVS, você consegue já encontrar as referências que são necessárias para que você possa produzir o seu trabalho de uma maneira bem satisfatória, tá? Esse vídeo ficou muito mais extenso do que eu gostaria, tá certo? Mas acredito que colocando na velocidade vezes 2, você consiga resolver ele de forma muito breve. E acredito também que o ponto principal, na verdade, não é o que eu me debrucei aqui, né, a sair clicando em cada um dos itens. O ponto principal é que a partir dessas duas ferramentas você consegue filtrar a partir das temáticas que você deseja fazer. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é falar sobre pré-natal, então você vai colocar o termo pré-natal aqui, né? E aí você vai cruzar esse termo juntamente com o termo atenção primária à saúde, que é um termo que eu recomendo que todos os projetos de intervenção contenham, até porque ele tem que dialogar com uma intervenção na atenção primária à saúde, que é o cenário que todo mundo do curso está atuando. Então não tem motivo para não incluir esse termo. Tá? E aí você vai vendo aqui, ó, diagnóstico pré-natal, efeitos, ó, educação pré-natal. Bom, então a gente vê que o termo para ser utilizado é esse aqui mesmo, cuidado pré-natal. Né? Então, esse é o termo que você vai usar lá na BVS. Não é simplesmente pré-natal. Tá? Porque na hora que você coloca esse termo aqui, você realmente vai trazer as informações mais, é, é, mais específicas, tá? Bob, para finalizar, tá, gente? Digamos que eu não queira usar esse termo, porque, sei lá, foi muito pouco os resultados, tá? O que é que aconteceria se eu usasse o termo aqui benzodiazepínicos?
olha a quantidade de, de referências, né, que apareceram. Mas aí veja, eu tenho atenção primária à saúde e benzodiazepínicos. Ok. E aí, olha só, a violência contra a mulher por parceiro íntimo no serviço de atenção primária. Da invisibilidade à medicalização. Então, não é exatamente o, o tema, né? Eu estou buscando uma outra temática. Eu estou buscando uma temática que diz respeito ao abuso, né? O uso de benzodiazepínico na atenção primária. Mas, ó, esse trabalho aqui, ó, prescrição de benzodiazepínico em unidade básica de saúde em uma comunidade de alta vulnerabilidade. Esse trabalho aqui não apareceu, né? Prevalência de insônia com comorbidades associadas ao uso de benzodiazepínicos por profissionais da atenção primária à saúde. Esse trabalho também não tinha aparecido, certo? Então veja que, embora o termo seja aquele receptores GABA-A, quando você usa um termo mais genérico, no caso benzodiazepínicos, você também pode trazer uma quantidade de informações diferentes, tá? E aí, ó, o próprio termo benzodiazepínicos, apesar de ele não aparecer no DEX, ele aparece aqui como assunto principal. Então você poderia selecionar aqui, ó, botar filtrar, e ele vai trazer, não, agora não com os receptores GABA, que seria o termo, né, que o próprio DEX recomenda, mas com o termo benzodiazepínicos, certo? Então veja que, embora a orientação, né, de praxe seja que a gente utilize do DEX como uma fonte de referências para os termos, então, se eu fosse publicar um artigo falando sobre benzodiazepínicos, o ideal era que eu não usasse o termo benzodiazepínico nos descritores, tá? Nos descritores. Que eu utilizasse aquele termo lá que o DEX recomenda, tá? Mas, infelizmente, você vê que a quantidade de resultados, quando a gente coloca o termo benzodiazepínico, é bem maior, tá? Eu estava querendo só que ele carregasse aqui, mas como vocês veem, eu tentei deixar pré-determinado ali as abas, né? Mas cada aba nova que eu clico, de vez em quando ele falha aqui no carregamento. Não sei por que está acontecendo isso. A internet está boa, é como se fosse a plataforma mesmo que não tá funcionando bem. Bom, eu tinha feito o filtro aqui para esses 35 trabalhos aqui sobre e é benzodiazepinas, né? Não é nem benzodiazepínicos. Opa, pronto. Então, ele manteve aqueles, né? Ó, prevalência de insônia, uso, olha só esse aqui, ó. Uso e abuso de benzodiazepínicos em primary health care, uso e abuso de benzodiazepínicos na atenção primária à saúde, práticas profissionais no Brasil e em Cuba. Olha que trabalho interessante. E aqui é um trabalho mesmo. Onde é que ele está indexado? Lá na Cielo também. Esse trabalho aqui parece ser maravilhoso, né? Porque ele realmente está trazendo o abuso, né, na atenção primária. Então, esse trabalho aqui é top. E veja que pelo aquele primeiro jeito, né, que a gente usou para pesquisar, ele não apareceu. Tá? Então, gente, essas são as dicas, tá? Espero que tenha ajudado, apesar do vídeo ter ficado longo, né? Mas espero ter ajudado. E aí fica aí como uma referência para que vocês possam avaliar aí a forma como vocês vão fazer o levantamento dessas primeiras referências aí dentro da temática que vocês escolherem, tá certo? Bom, então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.